Nações produtoras de petróleo, como a Noruega, economizam o dinheiro que ganham na venda de seu petróleo. É perigoso que a economia de um país seja exclusivamente dependente do petróleo. O preço do petróleo varia, principalmente para baixo. A economia da Venezuela, baseada exclusivamente no petróleo, não estava E a Venezuela já foi, no passado, era muito rica, né? Um padrão de vida muito elevado. Vai ter CS hoje, Super? Ah, não sei ainda, Soldeira. Vamos ver. A Venezuela era uma das nações mais ricas da Terra. Os caras foram lá e pegaram o petróleo mesmo. Acabaram com tudo. A intervenção da política externa na Venezuela acabou com o país. Mesma coisa que o Brasil é vítima hoje, tá? O Brasil, as pessoas ficam falando da Venezuela, o Brasil tá caminhando exatamente para isso aqui. Só que como o Brasil é um país que, em comparação com a Venezuela, as riquezas são diferentes, a quantidade de riquezas são diferentes, o tamanho do território é diferente, o ponto estratégico do território é tudo diferente, né? São países muito diferentes. Mas numa comparação superficial em termos de riqueza, de potencial de riqueza, os dois países têm um potencial muito alto. Só que por conta dessa intervenção externa, essa política aí, que os caras devem ter injetado muito dinheiro lá também pra adentrar no poder e tomar conta, né? Cooptar as pessoas lá que estão no governo. Mesma coisa que eles fazem aqui no Brasil, cara. A Venezuela produzia quase 15% do petróleo de todo o mundo. O dinheiro do petróleo era usado para pagar Um dos problemas lá é a moeda desvalorizada. O dinheiro deles não vale nada, não tem poder nenhum. Mesmo problema que a gente tem aqui. O vídeo desse casal sobre a Coreia do Norte passou muito pano. Assiste esse. Esse problema aí da moeda fraca a gente tem aqui também. É uma coisa surreal. Isso tudo é resultado de política neoliberal, irmão. Surreal, eu nunca passei por nada parecido assim. Eu acabei de chegar na Coreia do Norte, o país mais... Programas sociais, assistência médica, educação e transporte. Os trabalhadores da Venezuela estavam entre os mais bem pagos do mundo. Hoje, a economia da Venezuela foi destruída. O Fundo Monetário Internacional, FMI, estima que a inflação na Venezuela ultrapassou 1 milhão por cento em 2018. A taxa de homicídios da Venezuela se tornou uma das maiores do mundo. Os apagões são uma ocorrência quase diária. Crianças começaram a desmaiar de fome. Não há remédios. Milhões de venezuelanos fugiram do país. Como um dos países mais ricos da América Latina, se tornou um lugar de fome e morte. Hugo Chávez foi presidente da Venezuela entre 99 até sua morte em 2013. Em um discurso na ONU, ele chamou George W. Bush de diabo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí Gabriel hablando como dueño del mundo. 5.5. Isso aí que ele tá falando é verdade. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos.
Como todo bom socialista, Chávez aumentou os gastos públicos da Venezuela para financiar educação, saúde e outros serviços sociais. Com dinheiro do governo, Chávez fez que o preço de um galão de gasolina na Venezuela fosse de 1 centavo de dólar. Os programas sociais de Chávez estavam funcionando, a pobreza diminuiu e a educação se tornou acessível para os mais pobres. Então, como a Venezuela ficou pobre? Nações produtoras de petróleo, como a Noruega, economizam o dinheiro que ganham na venda de seu petróleo. É perigoso que a economia de um país seja exclusivamente dependente do petróleo. O preço do petróleo varia, principalmente para baixo. A economia da Venezuela, baseada exclusivamente no petróleo, não estava Onde tem petróleo tem Estados Unidos, sem dúvida. conseguindo pagar os programas sociais de Chávez. Para sobreviver, Chávez tomou grandes empréstimos da China que seriam pagos com petróleo. A Venezuela é essencialmente um posto de gasolina com um hino nacional. 95% do dinheiro que a Venezuela ganha com exportação vem do petróleo. Por causa do dinheiro dessas exportações, era mais barato para a Venezuela importar mercadorias do que desenvolver a indústria local. Isso deixou a Venezuela dependente de produtos básicos que eram fabricados no exterior. Isso aí é um puta problema. Isso daí é a mesma coisa que acontece com o Brasil. Acaba que o quê? O que a Venezuela acabou virando? Um corredor de exportação, igual o Brasil. Só exporta só. E importa bugiganga. E caindo o preço do petróleo, a Venezuela ficaria ainda mais endividada. Mas veja bem, dívidas dificilmente destroem um país. O que destrói a economia de um país é uma inflação sem freios. Os caras ficaram reféns, eles mesmos, de um produto que eles vendiam. No caso, petróleo. Em 2003, aconteceu uma greve na estatal que explora, produz, refina e comercializa o petróleo da Venezuela. E quando um posto de gasolina do tamanho da Venezuela para de vender, ele para de ganhar dinheiro. Para manter a nação funcionando, Chávez tomou medidas de emergência e fixou a taxa de câmbio entre o bolívar venezuelano e o dólar americano. Regis Matheus Nossa. Superchat de R Aí, cifrão 5.5. isso aqui é outra coisa, ó. Nicolas Fudeu. tem que ser preso aqui no Brasil, inaceitável o que estamos presenciando. Aqui fudeu, ó. Aí criou a paridade com o dólar. Artificial. Mesma coisa que o Brasil faz também. Fudeu. Chávez exigiu que todas as trocas de moeda fossem aprovadas pelo governo. A política de Chávez era uma bomba relógio prestes a explodir, e foi com essa bomba relógio que Chávez, após a sua morte, presenteou Maduro. Maduro, ex-motorista de ônibus e amigo íntimo de Chávez, não tinha o carisma de Chávez e foi eleito por uma pequena diferença de votos, apesar do total apoio do partido de Chávez. Superchat de R cifrão 2.2. Imagina. Em 2014, a bomba relógio deixada por Chávez explodiu. O preço do petróleo caiu pela metade em 6 meses. Os controles cambiais para manter os programas sociais de Chávez tornaram-se insustentáveis. Ao abrir mão do controle cambial, a economia da Venezuela seria capaz de encontrar um novo equilíbrio e se reconstruir. O governo Maduro decidiu ir por outro caminho. Em uma série impressionante de decisões, o governo Maduro começou a imprimir mais dinheiro e introduzir controle de preços. A inflação disparou. A já precária indústria e agricultura da Venezuela foram completamente destruídas. Aí, isso aí é a receita do fracasso, cara. Maduro, sob crescente pressão da oposição e de protestos populares, reagiu com medidas autoritárias.
Nossa, mano. Caramba, velho. Estados Unidos faz a mesma coisa. Só que é aí que tá o problema, ô Ricks. Por que pra Venezuela não funciona essa questão de imprimir dinheiro? Quem que é o maior país que imprime dinheiro do mundo? É Estados Unidos. Só que os caras são industrializados, irmão. Estados Unidos, por isso que eu falo. É aí que tá o negócio. Que eu sempre preconizo aqui. O problema não tá diretamente em questão de imprimir dinheiro. O problema tá que os países, por exemplo, a Venezuela, que imprime dinheiro, não tem condição, não tem a cama forrada pra imprimir o dinheiro. E depois lidar com essa bucha. Entendeu? É aí que tá o negócio. Estados Unidos agora tá ficando preocupado. Agora com essa transição aí, né, com a questão da China, que a China já virou, né, a grande potência do mundo, isso daí afeta as relações dos Estados Unidos com os países aqui de baixo, né? Os interesses que ele tem com a galera aqui, né? Inclusive o Brasil. Mas a questão é essa. País que não se industrializa, como os países de primeiro mundo fizeram, cara, tá afadado ao fracasso. Por quê? Porque além de nós sermos explorados, por exemplo, no caso do Brasil, a gente é altamente explorado e nossas riquezas são sugadas, e em contrapartida a gente não se desenvolve industrialmente. O que vai acontecer? É receita pro fracasso. Aí você vai ter uma moeda que vai ter uma paridade com o dólar, ou seja, você depende do dólar. Você vai depender dos produtos que eles fabricam lá, que inclusive eles fabricam com a nossa matéria-prima daqui. A gente passa a virar apenas um corredor de exportação. A gente simplesmente manda a matéria-prima para eles. Da maneira bruta, é só tirar da terra e mandar. Eles constroem as coisas lá e a gente tem que comprar de volta. Não tem como você ter uma moeda com poder aquisitivo alto, de compra alto, através dessa mecânica aí. Superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, esses negócios, esse tripé macroeconômico que foi desenvolvido pelo Fernando Henrique Cardoso, é justamente uma mola propulsora da ferramenta neoliberal. É para isso que ele criou esse esquema de tripé macroeconômico, que é para manter o Brasil essa paridade artificial com o dólar. É pra gente ser dependente, realmente. Entendeu? Isso aí é uma visão básica que você tem que ter. A Venezuela fracassou e naufragou muito antes que o Brasil. Por quê? Porque não é questão nem de ser antes ou depois, mas a Venezuela ela chegou nessa situação de desgraça. Por quê? Porque eles seguiram a mesma política que nós aqui seguimos. Mas como a Venezuela era e sempre foi exclusivamente dependente apenas do petróleo, o baque que chegou lá na hora que essa bomba estourou foi muito maior. Aqui no Brasil a gente não depende só de petróleo, irmão. O Brasil tem tudo. A gente tem petróleo, a gente tem nióbio, a gente tem quartzo. Matéria-prima a gente tem todas. Todas que vocês imaginarem para construir qualquer tipo de produto a gente tem. Água potável a gente tem muita. Petróleo a gente tem também. Agricultura a gente tem também. Clima bom para plantar para tudo tem também. Tem tudo, cara. Então o Brasil ele ainda consegue. E o nosso governo, ele não é como o governo da Venezuela também, né? Ou como o governo argentino, por exemplo. Então ainda existe uma certa resistência a esse neoliberalismo. Bem pequena, mas existe. Mas a gente tá caminhando lentamente para isso aqui. Essa que é a questão. A gente tá na mesma condição. País subdesenvolvido, não se industrializa, o PIB não cresce, os investimentos não crescem. Pelo contrário, cada ano que passa, os investimentos nas áreas sociais diminuem. Em compensação, por conta da alta taxa de juros elevada, o preço dos produtos sobe, inflação sobe, tributação, a gente não tem uma reforma no sistema tributário que precisaria ter. É tudo errado, cara, tudo errado. Então o Brasil tá caminhando pra isso aí, velho. Tá caminhando pra quê que o Brasil tá caminhando? Pra mais desvalorização da moeda e aumento de preço. Simples. Opositores políticos e militares críticos a Maduro foram presos. Toma essa rajada de água aí, ó. Nas eleições de 2015, o partido de Maduro sofreu suas piores perdas desde que Chávez assumiu o poder. Maduro, então, decide aumentar a Suprema Corte, adicionando 13 novos juízes. A Suprema Corte da Venezuela se tornou um braço do governo Maduro. Hoje, a Venezuela é uma ditadura Valeu, irmão. Obrigado aí pelo Pix, tudo nosso. legalizada.
Os controles de câmbio implementados por Chávez permanecem até hoje. O que começou como uma medida de emergência tornou-se uma fonte de renda para a elite da Venezuela. Galera, o neoliberalismo é devastador, tá? É por isso que esses países aí de primeiro mundo, eles preconizam o neoliberalismo aqui pra nós. E tem gente ainda, infelizmente, aqui dentro do nosso próprio país que luta pra ter um país cada vez mais neoliberal. Esse modelo político aí, ele é feito pra estraçalhar a nação mesmo. É pra tornar a gente extremamente dependente lá do primeiro mundo, com a falsa promessa de que a gente vai chegar até lá, que a gente vai chegar no nível deles. Obviamente que isso é mentira, né? Porque a própria história mostra pra gente que a única coisa que está acontecendo com o nosso país é um naufrágio. Mais nada. Eles não praticam o neoliberalismo lá. Estados Unidos, Inglaterra, França, China, Rússia, esses caras não praticam o neoliberalismo. Quem tem que praticar é Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, a gente aqui da América do Sul. A gente sim. Tá de brincadeira, né? Quer que a gente vira simplesmente um corredor de exportação. Entrega tudo pra eles. Renato Superchatei de R$5. Fala do Bembemi Cariani, rapaz. Um ditador que nem Maduro precisa da elite para se manter no poder. Bambam e Cariani são minhas bolas. A corrupção que Maduro financiou para fortalecer a sua base de poder torna impossível a recuperação da Venezuela. Mandou R$5. Xandão, o que você tem a dizer sobre o Maduro ter enfiado o duro na jornalista da Globo? Ah, isso é uma vergonha, né, irmão? E mandou R$5. Imprimir dinheiro só funciona se tu tiver um mercado interno forte, o que te torna independente, ou uma Sim. moeda forte pra socar em outros países. O inteligentista, quando entra em impulso, perde muito. Isso daí que você tá falando é verdade. É, o inteligentista, ele não tem essa... Ele, pelo menos nesse vídeo aqui, né? Não sei hoje em dia, né? Mas tem algumas coisas ali que ele não fala. Como esse detalhe importante que você tá trazendo aqui, ó. Isso que você tá falando é uma realidade. Imprimir dinheiro só funciona se você tiver um mercado interno forte, que te torna independente, uma moeda forte para socar em outros países. Sem dúvida. É isso que os Estados Unidos faz. Por isso que lá eles estão segurando. Mas a bomba vai estourar também, viu? Já tá estourando. Mas que lá eles seguram melhor, né? Peraí que eu já volto.